Bom, vamos ler o texto então, né? Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vamos só até aí, versículo 28. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Nós estamos concentrados no significado disso aqui. Você e eu, diz a Bíblia, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quem é o ser humano? A respeito do que é a nossa vida? Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa essência? A resposta a essa pergunta definirá muito, se não tudo, a respeito da forma como a gente vai viver nesse mundo aqui. Então, quem somos nós? Um acidente? Um fruto do acaso? O resultado, o produto de um desenvolvimento durante milhões de anos, completamente aleatório, resultado de causa e efeito, fruto do espaço, tempo, matéria e energia, que de alguma forma foi se adaptando, criou inteligência e está aí. Quem somos nós? Ou nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Essa é a resposta que a Bíblia dá, com a qual nós que somos membros dessa igreja aqui vamos ficar, porque ela é melhor. Então nós já falamos algumas coisas. Falamos que a nossa criação é um transbordar da glória de Deus. Deus, que é um Deus de toda a glória, Ele, num ato de dar de si mesmo, nos criou. Então Deus cria o universo, cria o ser humano, não por conta daquilo que Ele quer receber de mim, mas porque Ele quis me dar algo dele mesmo. Essa é a primeira grande verdade. Falamos também que, uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos uma função. Nós nos tornamos reflexos, espelhos da glória de Deus. E se nós não estivermos orientados para esse Deus, nós nos tornaremos semelhantes àquilo outro que nós adorarmos. Então você sempre será semelhante àquilo que você adora. O seu Deus vai te moldar à sua imagem. A pergunta então é: quem é o seu Deus? Porque quem é o seu Deus vai definir quem é você. E eu posso saber quem é o seu Deus olhando para a forma como você vive. Se você é uma pessoa sensual, sua Deus é Afrodite. Se você é uma pessoa mesquinha, materialista, seu Deus é Mamon. Mas há algum Deus que nos formará conforme a sua própria imagem. Somos chamados para sermos transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, restaurando assim aquilo que o pecado desconfigurou. Falamos muito a respeito disso, e na última vez que estive aqui, eu falei que a imagem e semelhança de Deus, ela se traduz em 3 grandes relações. Primeira delas, ser um ser humano à imagem de Deus é ser voltado para Deus. A gente vê isso na nossa passagem, porque tem algumas referências aí. O texto fala que Deus abençoou o ser humano, fala que Deus deu uma ordem ao ser humano, que quando o ser humano foi criado, a primeira coisa que ele fez foi comparecer diante de Deus. Portanto, essas referências nos dizem que o ser humano tem um relacionamento fundamental com Deus. Ouça, todos têm um relacionamento com Deus. A pergunta é que tipo de relacionamento ele tem. Mas a relação com Deus é inescapável. Ou relacionamento de comunhão, de amizade, ou é um relacionamento de inimizade, de hostilidade, de afastamento dele. E hoje eu quero falar sobre a segunda relação. Ser um ser humano à imagem de Deus significa que nós estamos relacionados uns com os outros. A gente vê isso aqui na nossa passagem, porque o texto diz assim, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então hoje eu quero falar sobre isso. O que eu vou pregar para você é óbvio, mas se for para reduzir em uma palavra aliás, uma frase: você precisa dos outros. Você precisa de Deus. E você precisa dos outros seres humanos também. Nossa relação é importante. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de irmãos. Porque Deus nos fez assim. E a gente não pode negligenciar esse aspecto tão importante da nossa vida. É por isso que Deus nos deu uma igreja. É por isso que Deus não só restaurou nossa relação com Ele, mas agora Ele opera para fazer de nós um corpo, um santuário, uma família de muitos irmãos. E esse é o motivo pelo qual Deus nos deu também a sua igreja. E esse é o motivo pelo qual a gente precisa ser humilde e reconhecer que nós não somos autônomos. Que as pessoas ao nosso redor são importantes. E quanto antes a gente reconhecer isso, melhor. Mas deixa eu te convencer teologicamente primeiro. Olhe, por favor, para a nossa passagem. A gente está em Gênesis 1, como eu disse, e existe uma justa posição, uma espécie de paralelismo no versículo 27. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui o texto não está falando só de diferenciação sexual. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Porque
os outros animais, eles também são macho e fêmea. E a Bíblia não diz que eles são imagem de Deus. Então há algo mais aqui do que só dizer Deus criou o macho e a fêmea. Claro, isso também, mas não só isso. O que se diz aqui é que a pessoa humana não é um ser isolado, completo em si mesmo, autônomo, mas que necessita do companheirismo dos outros, que não é completo se estiver separado dos outros. A imagem de Deus se traduz em mim individualmente, mas ela também se traduz na nossa unidade como seres humanos. É claro que tem que ser assim. Porque se Deus me criou a sua imagem e semelhança, a partir de Gênesis a gente não sabe disso muito bem, mas nós temos a revelação completa. E a revelação completa nos diz que Deus é triuno. Ele é um só Deus, mas Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Então Deus existe numa relação de unidade e ao mesmo tempo pluralidade. Ele é plural, mas Ele é um. E consequentemente aqueles que são criados à sua imagem também são plural, mas também devem agir como se fossem um. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, Ele fez essa oração. Lembra disso? João capítulo 17. Pai, eu oro para que eles sejam um. E dessa maneira, então, o mundo saberia que Ele foi enviado pelo Pai. Então, o mundo sabe que o Filho foi enviado pelo Pai através da unidade da igreja. Através do fato de que nós devemos ter comunhão. Então, essa é uma verdade, irmãos, importante da palavra de Deus. Esse aspecto fica mais nítido lá em Gênesis 2. A gente não vai abrir lá, mas Gênesis 2 descreve a criação de Eva. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. E aí o texto continua dizendo: eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa expressão hebraica que é traduzida lá, significa correspondente a, que responde a, ou, olha esse significado, que legal, responsável diante de. Em outras palavras, eu sou responsável diante de você e você é responsável também diante de mim. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, lá no texto de Gênesis 2, o significado é que a mulher complementa o homem, suplementa o homem, completa ele, é forte onde ele pode ser fraco, supre suas deficiências, preenche suas necessidades. Então, o ser humano, o homem é incompleto sem a mulher, e também, claro, a mulher é incompleta sem o homem, mas isso aqui não é só para quem é casado. Porque parece que a gente está falando de casamento aqui, e evidentemente está também. Mas, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi o homem ideal, nunca foi casado. Na vida por vir, quando a nossa natureza humana for totalmente aperfeiçoada, diz a Bíblia, não haverá casamento. Era a hora de vocês falarem isso. Poxa vida, hein, gente? Eu vi uma irmã rindo. A gente vai conversar depois, hein? Que isso? Esse não é o ponto. O ponto é que como que nós seremos seres completos lá sem casamento? É porque isso aqui não se trata exclusivamente de casamento. Isso aqui fala a respeito do fato de que nós seremos unidos uns aos outros em Cristo, num relacionamento, num compromisso, num pacto, de maneira tal que nós, juntos em comunhão, sem mais o pecado para nos afastar, experimentaremos então o significado total dessa imagem e semelhança aqui. Então, a gente precisa perceber a necessidade de companhia que os seres humanos têm. Você precisa de irmãos que andem com você. Claro, irmãos, que isso tem muitos significados, né? O ponto é dizer que nós somos seres sociais. O próprio fato do ser humano receber o mandamento de amar o seu próximo como a si mesmo, dado pelo Senhor Jesus Cristo, como um dos principais, dos grandes mandamentos, demonstra que o ser humano necessita do seu próximo. Então o homem não pode ser verdadeiramente humano separado dos outros. Quero compartilhar com os irmãos um exemplo histórico. Isso aqui é real. No final do século XVIII, uma região da França, próxima de uma cidadezinha chamada Aveyron, nunca fui lá não, viu gente? Só estou lendo aqui. Um menino pequeno foi aparentemente abandonado por seus pais, ele foi entregue a si mesmo numa floresta de Lacaune. Anos mais tarde, o menino foi encontrado. Você não vai acreditar o nome dele. Mowgli. Não é isso não. Esse menino foi encontrado. Só que esse menino, ele parecia muito mais um animal do que um ser humano. Olha que triste. Diz a história que ele comia nozes, comia frutos silvestres, e ele foi resgatado. A linguagem dele consistia de grunhidos,
ele nunca aprendeu a falar corretamente, coerentemente, nunca. E concluiu-se que a parte do contato, da comunhão com outros seres humanos no seu período de formação, uma pessoa não pode se desenvolver em um homem ou uma mulher normal. Não estou falando de Bíblia aqui, só de ciência pura. O ser humano foi isolado dos demais, ele não consegue desenvolver todas as suas potencialidades. Não tem jeito. Ele vai ficar, de várias formas, debilitado, limitado. Então, o fato é que nós só podemos ser seres humanos completos mediante encontros com outros seres humanos. Isso é verdadeiro sobre muitos aspectos. Irmãos, é só quando a gente tem contato com outros que nós descobrimos quem somos, quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas. Hoje fala-se muito a respeito da gente saber quem a gente é, de conhecer a nós mesmos. Mas você não tem como saber quem você é se você não tiver outras pessoas por perto. Porque até naquilo que você é diferente, você só saberá que é diferente à medida que você se relacionar com outros. Entende? Sem os outros, para você saber quem você é, você também perde essa referência. Então é na comunhão com outros que nós crescemos, que nós nos tornamos maduros, é em parceria com outros que nós desenvolvemos nossas potencialidades, mesmo aquilo que a gente é bom, é desenvolvido, estimulado, à medida que nós estamos com outras pessoas que nos ajudam nesse processo. Irmãos, isso é válido para todos os relacionamentos humanos que a gente está. Nossa família, nossa igreja, nossa vocação, nossa profissão, nossas organizações, mesmo recreativas e assim por diante. Nós nos enriquecemos uns aos outros quando nós andamos juntos, porque a imagem e a semelhança de Deus se traduz na nossa comunhão. Então isso é muito importante. Bom, tem alguns significados aí, né? E agora eu já vou, a partir daqui, aplicações. Primeira, nenhum ser humano deveria ver seus dons e talentos como somente uma avenida para o próprio desenvolvimento pessoal, mas nós deveríamos ver nossos dons e talentos como meios para a gente poder enriquecer a vida de outras pessoas também. Essa é a primeira verdade importante, e claro que isso é uma via de mão dupla. Pense das duas formas. Deus quer que você enriqueça, abençoe, fortaleça, estimule, desenvolva a vida de quem está perto de você. Por outro lado, as pessoas que Deus colocou perto de você são instrumentos de Deus para aperfeiçoar, desenvolver, abençoar, fortalecer, corrigir você também. Então, ser imagem e semelhança de Deus não significa só algo que eu sou. Eu tenho que aprender que eu sou, mas eu também tenho que aprender que o meu irmão é, e que existem coisas boas na vida dele que vão contribuir para o meu crescimento. É muito fácil, às vezes, a gente saber assim, tipo assim, as pessoas, elas são muito abençoadas com a minha presença. Fala aí. Quando eu chego, as pessoas são enriquecidas. A minha presença, minhas palavras, minha sabedoria para compartilhar, torna todo mundo melhor. Mas quando se trata do outro, a gente tende a menosprezá-lo. E isso é pecado. Tá bom? Isso é pecado. Quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que se Deus te colocou nessa igreja aqui, é porque tem gente aqui que vai fazer bem para você. E eu tenho certeza que tem, tá? Por outro lado, Deus colocou aqui porque quer que você faça bem para os outros. Então, é muito importante que nós aprendamos a contemplar a glória de Deus, a imagem de Deus no meu irmão. Hoje cedo a gente cantou uma música que fala isso, é ver a tua face no meu irmão, porque nós não vamos ter referência de quem é Jesus se nós não descobrirmos isso através da comunhão com o nosso irmão. Os autores bíblicos, vários deles entenderam isso muito bem. O apóstolo João falou assim, quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Qual que é a lógica que João está usando para falar isso? A lógica é, a glória do Deus invisível, seus atributos, sua divindade se reconhecem através dos meus irmãos criados à sua imagem e semelhança. Então, se ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu não consigo suportar, como eu vou suportar o Deus de quem ele é a imagem e semelhança? Eu falei muitas vezes aqui, né? Ficou confuso, deu para entender, né? Então, nós deveríamos e devemos amar aos outros como a nós mesmos. Nós deveríamos e devemos se relacionar com outros, aceitar os outros, nos importar com os outros, levar em consideração a verdadeira comunhão e o amor verdadeiro. Significa, irmãos, que sem amor recíproco, sem aceitação, sem pertencimento, nós não somos totalmente humanos. Entende o que eu estou falando? É humano no sentido biológico. Mas existem dispositivos da imagem e semelhança de Deus que não estão ativados. Porque nós não estamos andando em comunhão. Esse é o motivo, você nunca viu, que na Bíblia, juízo de Deus tem a ver com dispersão.
E graça de Deus tem a ver com comunhão. Você nunca viu isso na Bíblia? Desde o Antigo Testamento é assim. Deus falava para o povo de Israel assim: se vocês pecarem, o que eu vou fazer com vocês? Espalhar pelas nações. Só que eu vou voltar a trazer vocês e congregá-los de novo. Juízo, eu vou espalhar vocês. Graça, eu vou congregar vocês. Talvez o problema da gente viver uma sociedade tão polarizada é que nós estamos sob juízo de Deus. Como humanidade de maneira geral, entende? Você já viu como é que o nosso país está dividido? O mundo está dividido, né? Enfim, irmãos, os problemas sociais de hoje em dia, a única forma deles serem resolvidos é com essa doutrina aqui, ó, do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu dar nome aos bois. A gente vive num mundo onde existem vários problemas de discriminação que não deveriam existir. A gente vive num mundo onde existe racismo. Irmãos, ouve aqui. Racismo existe, tá? Aconteceu uma coisa que foi a seguinte: determinados grupos políticos sequestraram essa pauta para promover os seus próprios ideais. E aí agora a gente diz assim: não, falar disso é se identificar com um determinado grupo lá. Então a gente finge que isso não existe. Mas existe. Existe. O problema é como que a gente resolve. O machismo existe? Existe. Irmãs, deixa eu contar uma coisa para vocês, com todo respeito. Quem deu dignidade para você como mulher foi Jesus Cristo. Tá bom? Mesmo as que não creem, foi ele que deu. Porque nas culturas, por exemplo, a cultura grega, os grandes filósofos que a gente tanto admira, eles consideravam a mulher como nada mais do que um útero ambulante. Estou falando a verdade aqui, pesquisa nos livros de história depois. Quem foi que andou com as mulheres, que foi sustentado por elas, que foi ao encontro delas, que falou com elas, respeitou elas? Foi o Senhor Jesus Cristo. Outros problemas, como por exemplo, xenofobia, existe. É a gente identificar que determinado grupo, que de determinado lugar é inferior por natureza. Capacitismo, aquelas pessoas que talvez tenham algum tipo de deficiência, são discriminadas no mundo. Discriminação existe de várias formas. E a pergunta é como a gente lida com isso. Ei, como a gente lida com a discriminação que de tantas maneiras faz tão mal a tantos seres humanos? A gente tem que lembrar que quem está escrevendo isso aqui é Moisés, para o povo que saiu do Egito, está caminhando para a Terra Prometida, e eles saíram de um lugar onde o faraó, ele é considerado, adivinha, você não vai acreditar. Ele é considerado o representante dos deuses na terra. E esse é o motivo pelo qual ele deve ser absolutamente obedecido sem questionamento. Então, naquele mundo lá do Egito, o faraó, ele representa os deuses. E o resto? O resto é o resto. Então ele escraviza quem ele quer. Ele manda matar quem ele quer. Ele se aproveita de quem ele quer. Mas aí agora, esse povo que está se organizando como nação em direção à sua terra, recebe a palavra de Deus dizendo: não é que o Moisés é representante de Deus. Não é que o Arão é a imagem de Deus. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. E é daqui, meus irmãos, que todas as noções que a gente tem sobre direitos inalienáveis, sobre a dignidade da vida, é daqui que todas essas coisas vêm. Então veja, o mundo moderno aí, ele fala sobre esses problemas. Sobre racismo, sobre machismo, sobre xenofobia, sobre todas as fobias que você pode imaginar. O problema do mundo moderno é que ele não tem um fundamento para poder aplicar essa ética que ele quer aplicar. Só os cristãos têm. E os cristãos dizem: nós fomos criados à imagem de Deus, e é por isso que o ser humano deve ser respeitado. Gente, como eu disse, os autores bíblicos entenderam isso. Eu quero ler uma passagem bíblica com você. Abra sua Bíblia, por favor, aí no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, abre lá, por favor. Eu citei 1 de João e agora eu quero citar Tiago. Enquanto você vai abrindo lá, o Tiago está preocupado com o quê? O Tiago está preocupado em falar sobre a fé viva, sobre a religião sem mácula, sobre a gente ser ouvinte, praticante da palavra de Deus, e não somente um ouvinte esquecer disso. Ele está falando sobre uma vida cristã integral, sobre maturidade cristã. E depois que ele fala dessas coisas todas, especialmente lá no os versículos 21 em diante, ele fala da religião pura no versículo 27. Logo depois disso, ele vai falar, sabe do quê? Ele vai falar sobre o problema da discriminação dentro da igreja. Vamos ver a passagem. Parece que tinha alguma parcialidade na igreja,
algum favoritismo. Tiago fala, isso é inaceitável. E se nós vamos ser ouvintes praticantes da palavra, vamos viver a religião pura e sem mácula, então nós não podemos fazer, isso é no versículo 1, acepção de pessoas. Eu vou ler a partir do versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo, situação, né? Do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Vou ler só até o 9. Você percebeu o que está acontecendo aí? Parece que havia uma demonstração de favoritismo na igreja. O Tiago está falando assim, isso é inaceitável. Se a nossa fé é uma fé verdadeira, se a nossa religião é pura e sem mácula, vocês não devem fazer acepção de pessoas. É a primeira coisa que o Tiago fala, depois de falar da gente viver uma religião pura. Não pode ter acepção de pessoas. Então, manter a fidelidade a Deus, manter o amor a Deus, viver um cristianismo maduro, significa não discriminar ninguém. Infelizmente, isso aqui estava acontecendo dentro da igreja. Se fosse hoje, o Tiago falaria, não fareis pobrofobia. Já ouviu falar? Tá ligado? Pobrofobia? Era o que estava acontecendo aqui. Os ricos eram tratados com honra e o pobre, senta lá debaixo, lá de tal lugar, lá fica em pé, ou então senta aqui debaixo do estrado dos meus pés. Era assim. E aí, eu queria mostrar para vocês isso. Tem 3 motivos que o Tiago dá para a gente não fazer isso. O primeiro é teológico. Discriminar alguém contradiz o próprio Deus. Está no versículo 1. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está dizendo assim, se fosse para falar em outras palavras, é incoerente eu crer que Jesus Cristo é o Senhor da glória, ter fé nele, e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas. Não se pode, irmãos, aqui está o ponto. Por que eles discriminam um em detrimento do outro? Porque, de certa maneira, eles estão dando para um, no caso aqui do texto rico, uma glória, uma confiança, uma honra que só Deus merece. E a raiz de toda discriminação é uma espécie de idolatria em algum traço específico de quem nós somos. Então, por que eu discrimino alguém com uma cor de pele diferente da minha? Porque eu amo de forma exagerada a minha cor de pele. Existe um amor excessivo aqui, que é traduzido num desprezo para com quem está ali. Então, se eu sou alguém que sou apaixonado por riquezas, um seguidor de Mamon, alguém que infelizmente tem o amor do dinheiro no coração, o que ele vai fazer? Vai honrar o rico e vai discriminar o pobre. A raiz da discriminação é a idolatria. Você entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. A raiz da discriminação é a idolatria. Sempre existe um ídolo que me estabelece um modelo ideal que eu preciso seguir e, consequentemente, me faz desprezar aquilo que não é coerente com aquele modelo ideal. Então, esse é o grande problema. Dava-se para o rico glória que só Deus merece, especialmente dentro da sinagoga. Tiago está falando, e eu vou dizer, dentro da igreja não tem nem rico nem pobre. Tem crentes no Senhor Jesus Cristo que se amam e andam em comunhão. Você ouviu isso? Na Assembleia minha palavra prevalece, porque afinal de contas meu dízimo é alto. Pode ir embora com o seu dízimo. Aqui nós vamos ser todos iguais diante de Deus, fiéis à sua palavra e obedientes a ela. Quem fala amém para isso? Que bom. Irmãos, isso é verdade, tá bom? Diante de Deus, nós somos todos iguais. Então aqui está a grande verdade. A segunda verdade, ou a segunda argumento do Tiago aqui, a gente está em Tiago 2, é que essa discriminação, ela fere o próprio bom senso. Olha o versículo 6. Gente, eu vou traduzir a palavra do Tiago, se fosse eu falando. Vocês estão favorecendo, vocês estão honrando, bajulando aqueles que vos fazem mal. Então você percebe? O ponto aqui é dizer,
Está faltando bom senso para vocês. Finalmente, versículo 9. Quem discrimina está transgredindo a lei de Deus. A lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, discriminação, em todas as formas que ela possa assumir, é pecado, e um crente não pode fazer isso. Dependendo de como é que você está recebendo isso agora, você pode estar fazendo uma pergunta. E a pergunta é assim: pastor, mas e isso se aplica só a crentes ou se aplica a todo mundo? E agora eu vou responder para você uma coisa muito importante. Quem é criado à imagem de Deus, é só crente ou é todo mundo? Essa resposta é fácil. Todo mundo. O descrente também foi criado à imagem de Deus, ele é um ser humano. Isso significa que nós temos que respeitar, amar, tratar com dignidade a todos. A todos. Mas pastor, e se é um pecador? Puxa o R agora, né? Mineirês. E se é um pecador terrível que vive práticas contrárias à palavra de Deus? Vamos pensar um pouco em Jesus Cristo. Um episódio muito famoso, lá no Evangelho de João, é o episódio do encontro de Jesus com a mulher que não tem nem nome. Ela é chamada de mulher samaritana. Você lembra dela? Pois é. Essa mulher tinha dois problemas. Ela era mulher. Naquela cultura, já é inferior. 2, ela é de Samaria. Samaria, meus irmãos, para os judeus, era considerado um populacho, porque foi o resultado de quando o Reino do Norte foi levado para o cativeiro assírio, do qual nunca mais voltou, e aí ele se misturou com outros povos, deixou de ser o povo de Deus. Então havia uma rivalidade. Os homens não se dirigiam, não se aproximavam, eles nem andavam em Samaria, e muito menos eles falavam com a mulher de Samaria. Se você lembra lá de João capítulo 4, quando os discípulos chegam e eles veem Jesus falando com a mulher samaritana, eles estranham. O que Jesus está fazendo falando com essa mulher? Ela é uma mulher samaritana. Mas Jesus fala com ela. Jesus oferece para ela água, da qual, se ela bebesse, ela não teria sede mais. Só que essa mulher tinha uma vida de pecados. Jesus passou a mão no pecado dela? Jesus aprovou a vida dela? Não. Jesus, inclusive, expôs o pecado dela para que houvesse arrependimento. Mas isso só pôde acontecer porque ele fez uma coisa que ninguém fazia. Ele quebrou o paradigma social da época e foi até ela, olhou no olho dela e tratou ela com dignidade. Então, eu quero que você ouça isso. Existem muitas pessoas que são pecadoras e ofendem a Deus. Mas a gente precisa tratar todas com dignidade, com respeito. Isso não é passar a mão no pecado dela. Jesus fez isso com um monte de gente. Os fariseus olhavam para Jesus e se escandalizavam, porque Jesus comia com pecadores. E parece que nós somos os novos fariseus. Que a gente não pode comer com pecadores. Tem duas notícias. Primeira, se você não comer com pecadores, você não vai comer com ninguém. Essa é óbvia. Mas a segunda, Jesus é o nosso maior modelo. O fato de Jesus comer com pecadores não significa que ele passava a mão na vida deles. Pelo contrário, aqueles pecadores que se encontravam com Jesus tinham a vida impactada pela sua santidade, pela sua autoridade, ao mesmo tempo, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio aí. Esse lugar onde a gente não aprova o pecado do pecador, mas também não despreza ele. Trata ele com respeito e com dignidade. É assim, irmãos. Não tem outro jeito. Tem que ser assim. Então, o ponto é dizer que os cristãos não devem ser a favor de nenhum tipo de discriminação. Eu tenho mais uma palavra para terminar. E essa palavra agora é sobre a igreja. Irmãos, a imagem de Deus não está só em mim, como eu disse, mas ela está em nós. Na época da Reforma Protestante, a igreja católica, eles chamavam a igreja, aliás, eles dividiam a igreja, né? Tinha a Ecclesia Docens e a Ecclesia Audiens. A Ecclesia Docens, a igreja docente, era o clero. E a Ecclesia Audiens, a igreja ouvinte, era o laicato. Então a igreja era dividida em dois grandes grupos, tinha uma espécie de cisão lá entre o clero e o laicato, e a igreja era considerada a Mater Fidelium, que significa a mãe dos fiéis. O que é a mãe dos fiéis? Eles diziam que os fiéis não são a igreja, eles são recebidos na igreja. Mas, em contraste com isso, a Reforma Protestante enfatizou que a igreja não era a Mater Fidelium, ela era a Communio Sanctorium, ou, em outras palavras, a comunhão dos santos. Eu falo difícil, mas eu traduzo, tá? A comunhão dos santos. Então, é verdade, a igreja nutre, gera, protege os fiéis, mas
A expressão que os reformadores preferiam era a comunhão dos santos. Por quê? Porque nesse termo de comunhão dos santos estava expresso o fato de que aquela distinção entre clero e laicato não existia, que essa distinção entre pessoas ricas, pobres, pretas, brancas, com posses, sem posses, homens, mulheres, Cristo é tudo em todos nós. Então, a gente precisa pensar na nossa igreja como sendo menos... vamos mudar isso. A nossa comunhão, a nossa unidade, ela tem que ser mais orgânica e menos organizacional. Deixa eu traduzir. Não precisa ter um evento para você sentar junto com seu irmão, demonstrar amor a ele, ajudá-lo se ele precisar, aconselharem-se mutuamente. A gente não precisa marcar uma hora, um lugar específico, um currículo específico. A gente pode simplesmente viver em comunhão. Você pode simplesmente visitar alguém. Claro que o organismo tem que se manifestar numa instituição, mas a igreja local ela não produz a comunhão, ela apenas expressa a comunhão, o pacto que nós temos uns com os outros. Outra verdade importante, se isso que nós estamos dizendo sobre ser imagem de Deus é verdade, então todos precisam de todos. Eu também preciso de vocês. Então ouça isso, por favor. Pastores também precisam ser ensinados, pastoreados, dirigidos, aconselhados, a doutrina que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Claro que Deus estabeleceu aqueles que são líderes, mas eles também precisam uns dos outros. Todos nós precisamos. Agora, tem um problema, porque a gente fala assim, a igreja católica lá, ela oferecia uma espécie de exaltação lá para o Papa, aquela coisa toda, mas dentro da fé evangélica, também tem hoje um tal de oferecer culto para certas personalidades. Se o cara é influencer, pronto. Ele já recebe o microfone e vira pastor imediatamente. Tem uma cantora famosa que era gospel até outro dia desse. Ela apresentava o Bom Dia e Companhia. Vou falar, tá na internet, seja o que Deus quiser. E aí ela cantou gospel um tempão. E aí ela, era um anjo, na terra. Aí agora, recentemente, ela foi no prêmio do Multishow lá, abandonou o gospel, claro, depois que ganhou dinheiro, aí abandonou o gospel. Mudou de roupa, mudou de estilo musical, etc. E aí, estavam todos os crentes totalmente desapontados, virou um bafafá na internet. Qual o problema disso? O problema é que a gente fica dando muito palco para alguém só porque a pessoa tem seguidores. Só porque ela apareceu na televisão. Aí o que essa pessoa fala, vira lei. A gente está errado do mesmo jeito. Então, a gente precisa, irmãos, entender que, de vez ou outra, a gente precisa dizer assim, nós somos todos iguais, nós vamos caminhar lado a lado, eu não consigo fazer isso sozinho, nós precisamos nos servir mutuamente, nos amar mutuamente, cuidarmos uns dos outros, porque dessa forma a imagem e semelhança de Deus se traduz na nossa vida. Vou terminar a mensagem. Imagem e semelhança de Deus significa que nós temos uma relação com Deus e nós temos uma relação com o nosso irmão. Então você, do jeito que eu comecei e termino, você precisa dos outros. Eu também. Deus não te salvou só para você ter uma nova relação com Ele. Deus te salvou para que nele você tenha uma nova relação com aqueles que também nutrem essa mesma fé. Então, enquanto nós somos igreja, eu quero desafiar você. Abra o coração para o que Deus pode fazer na sua vida através do seu irmão. Através do seu amigo. Através daquela pessoa que caminha lado a lado. Através daquele que está sentado aí no banco, ou na sua frente, ou atrás de você, ou do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Não precisa ser agora, mas saiba disso. Ela é a imagem de Deus, e eu sou mais imagem de Deus à medida que eu sou mais unido a ela. Porque dessa forma, a gente consegue viver o que a gente foi chamado para viver aqui. Não menospreze o outro. Seja uma bênção na vida do outro, e deixe o outro ser uma bênção na sua vida. Para isso que Deus fez igreja, e para isso que a gente anda junto. Agora, a gente vai exercer isso, porque eu vou ter o privilégio de interceder pela sua vida. E a gente vai terminar o culto assim. Vamos orar. Nosso Deus, eu quero terminar, Senhor, nosso culto aqui nessa noite, pedindo ao Senhor que se houver alguma coisa entre esses irmãos aqui presentes hoje, que tem feito com que eles se afastem uns dos outros, se houver algum tipo de ferida, algum tipo de mágoa, de raiz de amargura, se houver algum tipo de questão, dilema mal resolvido, então eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, opere reconciliação. E não deixe, Senhor, que a gente aqui vive na neutralidade, mas que nós possamos ir no encontro do meu próximo, do nosso próximo,
para fazer bem a eles e também para que eles façam bem a nós. O Senhor Jesus Cristo orou dizendo que nós deveríamos ser um, para que o mundo então pudesse crer que Ele foi enviado por Ti, nosso Pai. Eu oro para que isso seja uma verdade na nossa igreja, que não seja só algum tipo de simulação, mas que nós sejamos unidos uns aos outros de verdade, e que através dessa união a imagem do Senhor se revele em nós, e que as virtudes do Senhor, o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia, o serviço, a benevolência, todas essas coisas sejam manifestas na nossa vida. Se houver alguém precisando, Senhor, de um abraço amigo, de um ombro amigo, de um ouvido, que o Senhor mostre a essa pessoa que ela tem irmãos e irmãs sábios, espirituais, dispostos a servi-la, para que nós possamos então crescer diante da Tua presença. Eu oro mais uma vez, pedindo que o Senhor cure as feridas que vez ou outra são abertas mesmo, a gente reconhece que a gente é pecador ainda, mas ajuda, Senhor, nossos irmãos a perdoarem, a se amarem, a reconhecer a virtude do seu próximo, a reconhecer como eles são importantes na nossa vida de tantas formas, a valorizar, Senhor, o esforço daqueles que muitas vezes se dedicam a nós de tantas maneiras, diretas e indiretas. Ajuda a gente a ser grato por aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. E eu quero te agradecer porque o Senhor me colocou nessa igreja, onde eu tenho comunhão com tanta gente boa, tanta gente que te ama, que se importa com a tua obra e que tem caminhado em fé, mesmo vivendo aqui na cidade dos homens. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor use a nossa vida, na vida dos meus irmãos também, na vida daqueles que estão ao nosso redor, família, emprego, escola. E eu invoco a tua bênção sobre os meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.